Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Nosso tema começa na página 261, pega lá para acompanhar comigo, e o tema de hoje é os conflitos do século XXI. A pergunta que norteia a aula de hoje é a seguinte: como se caracterizou a nova ordem mundial que surgiu com o fim da Guerra Fria? Então você viu comigo uns dias atrás que a Guerra Fria acabou, né? A União Soviética acabou entrando em desagregação em 1991, portanto aquela ordem bipolar, capitalismo-socialismo, não existe mais. E aí, se acaba essa velha ordem bipolar, na década de 90 se perguntou, tá, e agora, qual é a ordem mundial, qual é a hegemonia? Percebeu uma hegemonia mundial exercida pelos Estados Unidos, mas aí veio a pergunta, tá, mas é unipolar ou multipolar? Na década de 90 foi defendida a unipolaridade, porque Estados Unidos presenciava, aparentava uma hegemonia política, econômica e cultural. Só que conforme o tempo foi passando, os historiadores, os analistas perceberam que a gente tem várias potências emergindo, as velhas potências se reestruturando, e você tem vários focos fortes em determinados locais do nosso planeta. Você tem o Japão reestruturado no século XXI com muita potencialidade. Você tem a Alemanha reunificada, que vai se tornar uma potência também no século XXI. A União Europeia se juntando, tendo uma hegemonia, uma consolidação na Europa. Você tem a China como uma das principais potências atualmente. E aí se percebeu que no século XXI marca e ainda marcou e ainda é marcado pela ordem multipolar. Ou seja, eu tenho diversos polos na Ásia, na Europa, na América, de grandes potências desenvolvidas e que têm uma relevância econômica, política, militar bem expressiva no nosso planeta. Do lado você está vendo uma tabela em relação às potências militares. Então veja ali, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França são as maiores potências em termos militares. Dentre esses cinco, você também tem as principais potências econômicas. Então perceba, não é só os Estados Unidos. Por mais que a gente perceba que os Estados Unidos tem sim uma influência muito grande, né, é a potência mais forte militarmente falando, economicamente falando, você tem diversos polos pelo planeta e não há uma hegemonia 100% estadunidense. Portanto, a ordem atual é multipolar, diversos polos. Estruturado a ordem multipolar na página anterior, na página 262, ele vai falar sobre um primeiro problema que surge, que ganha força no século XXI, que é o fundamentalismo religioso e o terrorismo. O que seria esse fundamentalismo religioso? Ele pode ser definido como qualquer movimento de pessoas que interpretam literalmente os textos sagrados de uma religião sem contextualizá-los. Então, por exemplo, eu pego lá o Alcorão, livro sagrado do Islã, e começo a interpretar ele, e começo, além de fazer uma interpretação literal do que está lá, tiro do contexto, tiro lá do século VII e trago para o século XXI, como se a moral, os costumes, as leis fossem, independente da data, fossem iguais, independente da época. E aí essas pessoas que fazem isso, eles vão colocar as leis religiosas acima da solidariedade humana. E a gente percebe uma intolerância a outras culturas, isso dentro dos fundamentalistas religiosos. Isso existe em qualquer religião, mas o fundamentalismo religioso islâmico é o que mais cresceu no mundo, é o que mais cresce no mundo atualmente. E, na verdade, os movimentos de fundamentalismo eles nascem nas décadas de 20 e 30, no começo do século 20. Só que no século 21 eles vão ter uma outra caracterização. No início eram movimentos de natureza religiosa, movimentos de natureza social, buscando soluções para problemas nacionais na tradição islâmica. Só que conforme o tempo foi passando, a atuação deles, além de formação política, formação religiosa, assistência social, começou um movimento de recrutamento de militantes e, mais do que isso, atos terroristas, ou seja, violência cometida contra outras culturas não aceitas pelos fundamentalistas. Então, por exemplo, tem lá a ideia de que o islâmico deve expandir a religião de Maomé a qualquer custo, pela lei da Sharia, pelo jihad, mas aí essa pessoa interpreta isso de forma literal e sem contexto e vai então
ser intolerante a outras culturas, outras formas de ver o mundo, e os atos terroristas, então, é uma consequência dos fundamentalistas religiosos. Claro que dentro da religião islâmica isso representa uma minoria, mas essa minoria acabou sendo muito expressiva nesses últimos anos aí do século XXI. E um dos casos mais emblemáticos de atos terroristas, se não o mais emblemático do século XXI, aconteceu em 11 de setembro de 2001, onde aviões foram sequestrados por terroristas islâmicos e lançaram 3 aviões. Na verdade eram para ser 4, mas o quarto acabou não dando certo. 2 aviões, um para cada torre da World Trade Center, lá em Nova York, e um para lançar no Pentágono, que era uma espécie de Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Esses ataques foram promovidos pelo grupo fundamentalista, que você já sabe o que é fundamentalismo, chamado de Al-Qaeda, e o líder na época era o Osama Bin Laden. E a reação dos Estados Unidos, então, foi invadir onde eles alegavam que estava Osama Bin Laden, onde ficava, pela inteligência, ficava a base de comando da Al-Qaeda, do Osama, que era no Afeganistão. Então, em dezembro desse mesmo ano, acontece a invasão no Afeganistão. Na verdade, em 2001 aconteceu a invasão, mas em dezembro desse mesmo ano, um novo governo é instalado nesse país pelas mãos norte-americanas. Só que você tem um problema. Até 2018, houve uma instabilidade política expressiva nesse país. Então, perceba, um ato terrorista causado por um grupo fundamentalista com a sua base no Afeganistão. Estados Unidos, então, promovem a invasão desse país em 2001. Em 2003, acontece a invasão norte-americana sobre outro país, sobre o Iraque, na liderança de Saddam Hussein. Só que a justificativa não era os atos terroristas, mas que esse país financiava grupos terroristas e fabricava armas de destruição em massa. E aí, Estados Unidos fez a invasão, Saddam Hussein foi preso, foi julgado e enforcado. Em 2010, Barack Obama, então, declarou o fim das operações. Então, o que a gente consegue perceber disso tudo? Que no século XXI você tem uma presença muito expressiva norte-americana no Oriente Médio, que na visão deles devem resolver essas questões ligadas à política, ao terrorismo. Só que em contrapartida você percebe também que nessa invasão não era apenas uma invasão militar, era também com interesses econômicos no petróleo que lá é produzido. Um outro problema para se resolver aí no século XXI é o Estado Islâmico, também fundamentalista religioso, dissidentes do grupo chamado de Al-Qaeda, e eles vão criar esse grupo chamado Estado Islâmico após a queda de Saddam Hussein lá no Iraque. No primeiro parágrafo diz assim: um dos resultados da interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio foi a ascensão do grupo extremista sunita Estado Islâmico. Foi fundado em 2003 após a queda de Saddam Hussein. E seus adeptos se autodeclararam como a seção da Al-Qaeda no Iraque. O grupo consolidou-se em 2013, quando anunciou sua fusão com uma milícia islâmica síria, e aí o Estado Islâmico ele acaba se aprimorando e virando o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou em inglês, as siglas vão dar ali o nome de ISIS. O que eles buscam? Combater os infiéis, que na visão deles são todas as pessoas que não concordam com eles e que não são da religião deles, e também estabelecer um califado islâmico, ou seja, um país com orientação religiosa islâmica. Em 2015, o grupo até controlou uma área grandona, uma área gigante, do oeste do Iraque ao leste da Síria. E aí, vários países acabaram se juntando contra esse grupo. E entre 2017 e 2018, o ISIS já havia perdido cerca de 95% desse território. Não deixaram de existir, mas a sua expressividade diminuiu, foi anulada quase que na sua totalidade. Então, o detalhe dos grupos terroristas é que eles acabam sendo células ditas como inimigos invisíveis, já que eles podem atuar em qualquer região. Outro conflito que aconteceu no século XXI e ainda tem respingos, consequências disso, é resultado da Primavera Árabe. O que foi isso? A primeira coisa que você tem que saber é que vários países do norte africano e do Oriente Médio, de orientação islâmica, eles eram governados por ditadores. E as pessoas vão começando a se mostrar descontentes com tudo isso. Em 2010, uma revolta popular iniciada na Tunísia atingiu depois o Egito, a Líbia, a Síria e repercutiu em vários países árabes do Oriente Médio ou do norte da África.
Essas milhares de pessoas foram às ruas fazendo o quê? Reivindicando liberdade democrática, o fim de governos ditatoriais, melhores condições de vida, e essa onda de revoltas dentro desses vários países a gente chama de Primavera Árabe, tá? Primavera no sentido de florescer, de renascimento, e árabe porque vai ter uma expressividade muito grande no Oriente Médio e depois vai se espalhar também para o norte africano. Na Síria, os protestos foram contra o ditador que estava lá, Bashar al-Assad, e eles foram duramente reprimidos pelo governo. E aí começou uma guerra civil na Síria, e você já vai ver que isso tem uma ligação direta com os refugiados, a crise dos refugiados. Mas vamos entender primeiro essa consequência na Síria. Começou uma guerra civil, e aí de um lado você tem o exército livre da Síria contra o regime do Bashar al-Assad. Só que a eles também se juntaram os curdos, um povo que vive na região querendo montar um país, o Kurdistão, e eles querem formar um Estado independente, acabaram se juntando a esse exército livre contra o governo sírio. Para piorar a situação, grupos fundamentalistas entraram nessa guerra também. O Estado Islâmico entrou nessa guerra, e aí você tem vamos dizer assim, um ringue, né, montado com a seguinte estrutura: Exército Livre da Síria, mais os curdos, contra o governo de Assad, contra o Estado Islâmico e a Frente Nusra. Ou seja, a guerra civil ela não vai ter apenas dois lados, mas diversos lados. Alguns com interesses religiosos, outros com interesses políticos, outros com interesses de montar um país independente. Então a Síria virou esse mix de guerra por vários interesses. E ainda na página 264 fala que, além disso, o conflito na Síria passou a contar com países de outras regiões, interferências externas. A Rússia, o Irã, você tem também a Arábia Saudita, os Estados Unidos, o Reino Unido, enfim, diversos países aí orientando um lado ou outro nessa guerra na Síria. Em 2018, essa guerra já tinha causado 500 mil mortes e o êxodo, a saída, os refugiados que estão na quantidade de 5 milhões de pessoas. E essa quantidade gigantesca de pessoas, e não só da Síria, mas de outros lugares, vai gerar uma crise do século XXI, que é a crise dos refugiados, que você vai ver agora. Para encerrar, na página 265 diz o seguinte: os sírios que fogem de seu país em razão da guerra civil fazem parte de uma categoria de pessoas chamadas de refugiados. O que é um refugiado? É uma pessoa que foge, deixa o seu país, fugindo de guerra civil, perseguição religiosa, perseguição étnica, racial, política, e aí eles vão tentar uma outra vida em outro lugar. No parágrafo 2 fala que em 2017, cerca de 70 milhões de pessoas nos últimos anos tiveram que deixar os seus locais de origem fugindo de guerras ou perseguições. 25 milhões se encontravam na condição de refugiados, e a maioria deles são da Síria, do Sudão do Sul, do Afeganistão, de Myanmar, da Somália, principalmente. Então, cada país vai ter ali, cada refugiado vai ter o seu motivo de saída, de fuga, mas sabe que isso é um problema global, muito recente. E aí, no parágrafo 3, fala que geralmente essas pessoas que acabam se deslocando vão enfrentar no lugar que chegam a xenofobia, a hostilidade de grupos xenófobos que não aceitam essas novas culturas que chegam no território, desses imigrantes que forçadamente saíram do seu país, forçadamente no sentido da condição, tá? E no parágrafo 4 fala que o mar Mediterrâneo é um dos palcos que tem mais presente isso na atualidade, onde as pessoas atravessam então do norte da África ou do Oriente Médio para a região do sul da Europa, sudeste ou sudoeste da Europa. Fala no texto que entre 2017 e 2018, quase 4 mil pessoas morreram no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, tentando chegar à Europa. E aí tem um impasse. Como resolver isso? Como absorver os refugiados no território, garantindo a eles condições mínimas de sobrevivência, e ao mesmo tempo evitar a hostilidade, a xenofobia no país que eles estão chegando. É um impasse do século XXI, é um conflito, é uma crise atual que o mundo aí presencia e vira, né, um grande problema a se resolver, uma grande questão a se resolver. É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.